Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula sobre o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos falar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Essa história está no capítulo 1 ainda, nos versículos 26 a 38. Eu quero que vocês leiam em casa a história completa, capítulo 1, versículo 26 a 38. Hoje nós vamos comentar alguns versículos sobre essa história. A missão de ler a história completa está com vocês em casa, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos começar lendo juntos o versículo 26. Vamos ler aqui, ó. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ele se chamava Maria. Reparem só, quem enviou a mensagem sobre o nascimento de Jesus foi o anjo Gabriel, o mesmo que enviou a mensagem para Zacarias sobre o nascimento de João Batista. Inicialmente, quando a gente lê essa história, a gente pode achar que a história é parecida. O anjo Gabriel veio, falou com Maria, o anjo Gabriel veio e falou com Zacarias. A gente pode achar que a história é parecida, mas não é. A história tem um grande contraste. Contraste são quando duas coisas são bem diferentes. Por exemplo, alguém alto e alguém baixo. Isso é um contraste, tá bom? Um lugar longe e um lugar perto. Isso é um contraste. A história de Zacarias e Maria tem um contraste. Vamos ver qual é? Vamos acompanhar comigo, ó. Vamos começar pela cidade. No versículo 26, está escrito assim, ó. Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Bom, a cidade onde Zacarias morava era Jerusalém. Qual a diferença de Jerusalém para Nazaré? A diferença é o seguinte: Jerusalém era uma cidade grande, era uma cidade muito importante. Já Nazaré era uma cidade pequenininha, era uma cidade que não tinha muita importância na época. Então a gente já vê a primeira lição desse texto. Deus pode usar qualquer pessoa em qualquer lugar. Não tem essa de, não, Deus só pode usar gente em cidades importantes. Só lá em Nova York, por exemplo. Não, em qualquer cidadezinha, Deus pode escolher alguém e usar para sua obra, tá bom? Vamos de novo. Vamos para o segundo contraste que tem na história de Zacarias e na história de Maria. Bom, no versículo 27 fala o seguinte, ó. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado. Bom, uma virgem é uma pessoa muito nova que nunca teve um namorado, tá bom? Alguém muito novo que nunca namorou. Isso é uma pessoa virgem. Essa é a segunda diferença. Por quê? Zacarias, como a gente viu na aula passada, ele já era velho. Então dá pra gente ver que Deus também não escolhe idade. Você pode ser uma criança, pode ser um adolescente, pode ser um adulto ou pode ser um velho. Deus usa qualquer idade para a obra dele. Então o segundo contraste está na idade. O primeiro está em lugares diferentes, o segundo está na idade. O terceiro contraste que a gente pode ver nessa história é o seguinte: que Zacarias, vocês lembram o que Zacarias era? Zacarias era um sacerdote, ele era como se fosse um pastor, não é isso? Então, Zacarias era uma pessoa que tinha um cargo importante, tinha uma profissão importante. Maria era muito nova, ela não tinha profissão ainda. Mas Deus usou uma pessoa importante na sua profissão e uma pessoa que não tinha profissão. Olha o contraste, como é diferente. Deus pode usar tanto o pastor, como ele também pode usar quem está sentado na igreja. Deus pode usar um rei, como pode usar um peão. Então, não há diferença entre quem Deus usa. Ele pode escolher qualquer pessoa, qualquer profissão, qualquer idade, qualquer lugar. Tá bom? Aí, o que acontece? Esses foram os contrastes. Mas tem um contraste que é muito maior. A gente vai ver daqui a pouco. Vamos continuar lendo. Agora eu quero ler com vocês o versículo 31. Olha o que o versículo 31 diz. Você ficará grávida, dará à luz um filho
e porá nele o nome de Jesus. Esse versículo parece que é só o anjo Gabriel falando o nome do filho de Maria, mas não é isso. Isso mostra pra gente como Deus age com todo cuidado e como ele planejou todo o nascimento de Jesus, porque Jesus significa Deus é a salvação. Olha só que legal, o nome de quem veio salvar a gente significa Deus é a salvação. Não é interessante isso? Jesus significa Deus é a salvação. Bom, agora o maior contraste vem agora. Vocês lembram que quando o anjo Gabriel falou para Zacarias que ele ia ter um filho, mesmo sendo velho, o que aconteceu? Ele não acreditou e por causa disso o anjo fez ele ficar mudo. Olha o que Maria fez quando o anjo falou para ela que ele ia ficar grávida, mesmo sem estar casada. Olha o que ela falou. No versículo 38 fala assim, ó: Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Olha a diferença, Zacarias não acreditou. Maria acreditou na hora e falou assim, ó: que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. Olha que interessante, Maria, mesmo jovem, ela não teve dúvida. Ela falou assim: pode acontecer comigo. Ela deixou Deus a usar. Essa tem que ser a nossa reação. Quando a gente acha que Deus está falando com a gente não tem que ter dúvida. Quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, a gente não tem que perguntar: nossa, será que sou eu mesmo? Será que eu tenho que ajudar aquele cara ali? Será que eu tenho que ajudar meu amigo? Será eu que tenho que fazer isso? Não. Se Deus falou com você, Deus falou no seu coração para você fazer alguma coisa de Deus, vai lá e faz. Não tem idade, não tem profissão, não tem lugar. Só temos que fazer o que Deus pede. Só temos que ficar de coração aberto como Maria para fazer a obra de Deus. Tá bom? Bom, essa foi nossa aula de hoje, nossa pequena reflexão, tá bom? E eu peço que vocês em casa leiam a história completa, tá bom? Capítulo 1, versículo 26 ao 36. Até mais, pessoal!